morte é um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade. É uma etapa natural da vida, porém uma das mais difíceis de enfrentar. Não é fácil perder um ente querido, mas precisamos aceitar esta perda. Nenhum ser humano nasceu preparado para perder ou para morrer. Esta lição vai nos mostrar a dor dos pais ao sepultarem os seus filhos. A paz do Senhor, eu sou o pastor Emílio Enklen e estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Nós temos então o tema de nossa lição. A lição de número 10 tem o seguinte tema: quando os pais sepultam os filhos. O nosso texto áureo está em 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e o 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A verdade prática inserida em nossa lição diz o seguinte: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Nós temos então um plano de aula que o professor pode tirar proveito disso. Temos a leitura bíblica em classe no livro de Jó, pois vai tratar especificamente da história de Jó, do acontecimento em sua casa. Introduzindo então a nossa lição. A morte de um filho ou de uma filha talvez seja a maior experiência de dor que um pai e uma mãe pode experimentar. O livro de Jó apresenta o quadro da perda dos filhos do patriarca, bem como o seu período de dor e também lamentação. Ele perdeu de uma vez só seus 10 filhos. Foi muito dolorido isso para ele. E a presente lição tem o propósito de abordar este sentimento, esse tema, que se tornou muito comentado no mundo cristão. E nós precisamos aprender a lidar com a morte, que é um trabalho muito difícil. Nada fácil ter que enfrentar a perda de seus queridos. Desde Adão, a morte está presente na vida da humanidade. Ela não é um fenômeno natural da vida humana. O Senhor criou o homem e não criou para morrer, mas o pecado levou a isso, a queda do homem. E do ponto de vista bíblico, a morte é simplesmente uma maldição divina contra o pecado. E só Jesus teve o poder e tem o poder e foi capaz de cravar na cruz do Calvário a maldição da morte. E ele venceu a morte. Paulo escreve dizendo que ele venceu a morte na cruz do Calvário. A realidade da morte deu ao ser humano a oportunidade de entender o significado da vida. Vamos então para os subsídios do tópico de número 1. Algumas coisas a mais que podemos apresentar além da lição. O tópico número 1 diz a família de Jó. E aí nós encontramos aqui 3 pontos importantes nesse tópico. Quem era Jó? Uma rápida biografia de Jó. A esposa de Jó, essa mulher que se sente tão desesperada, e os filhos de Jó, que morreram todos em uma só vez. Quem era Jó? Nossa lição está dizendo aqui. O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. Muitos dizem que a história de Jó foi apenas uma ficção, mas podemos afirmar que não foi ficção. Foi uma história real. A Bíblia fala de sua terra, sim, a terra de Uz, e nós podemos encontrar
que ela está lá no livro de Gênesis. Observe que não é Ur dos Caldeus, aonde morava Abraão, mas sim Uz. Isso é importante você frisar na aula. Uz aparece em Gênesis capítulo 10, versículo 23, como descendente de Sem, o filho mais velho de Noé. Tudo indica que Jó tenha vivido a época dos patriarcas, os fundadores de Israel, a saber, Abraão, Isaque e Jacó. Cerca de 2.100 anos a 1.800 anos antes de Cristo. Jó não era uma figura lendária. Era tão humano como os mais humanos dos humanos. Observe isso. Se Deus trabalhou em sua vida, em sua humanidade, não foi para tornar uma mitologia na história. Trabalhou para que fosse realçado as suas limitações, para que mostrasse que a sua fraqueza poderia ser trabalhado por Deus, poderia ser aperfeiçoado. Ele mesmo diz, antes eu ouvia falar de ti, hoje eu vejo. Então houve um grande avivamento na vida de Jó. Não foi simplesmente uma brincadeira entre Deus e o diabo. Somente a Bíblia é capaz de apresentar aos seus heróis uma maneira muito bela e completa de Deus trabalhar na vida das pessoas. Consideramos então que Jó foi um vencedor e com isso aproximou mais de Deus, fazendo jus ao seu nome. No hebraico, nós lembramos o nome de Jó como de alguém que amorosamente, incansavelmente vai ao encontro de Deus. Jó quer dizer indo ao encontro de Deus. E falando da esposa de Jó, quem era essa mulher? Qual era o nome dela? Tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2. Mais nada mesmo. Na Bíblia, esta mulher, ela não tem nome. É mais uma das pessoas anônimas que aparecem no texto sagrado, no meio da história bíblica. Na tradição rabínica, ela tem um nome. O seu nome é Citis. Sim, algumas literaturas pós-bíblicas, extra-bíblica, identificam ela com este nome, Citis, para a mulher de Jó, que na Bíblia não encontramos o nome dela. Mas isso não passa de especulação. Simplesmente são pensamentos extra-bíblicos para trazer alguns questionamentos, mas não provam nada. Agora, observe uma coisa. Esta mulher era de fato crente em Deus? A esposa de Jó, uma crente sem crença. Sim, uma crente sem crença. Assim era a esposa de Jó. Pelo menos é o que se conclui as palavras que ela dirige ao patriarca no meio da prova, quando ela instiga o patriarca, quando ela instiga seu esposo a amaldiçoar Deus. Ele reage de forma firme, falas como qualquer doida. Observe bem, ora, se o princípio da sabedoria é o temor a Deus, a loucura espiritual só pode advir do destemor a Deus, da irreverência ao Todo-Poderoso. Logo, a esposa de Jó era uma mulher que até aquele momento não tinha tido uma vida com Deus, um encontro com Deus, experimentado a bondade do Senhor. Ela limitara-se a desfrutar das bênçãos sem se importar com o abençoador. Os filhos de Jó já estava atento, sim, este homem chamado Jó, já estava atento ao modo de seus filhos viver. Ele não estava distraído, não. Ele prestava atenção. E o texto nos mostra isso. Olha o que diz, o que narra o texto sagrado. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs.
para comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes. Observe bem que eram dias de banquetes. Era uma regalia muito grande. Chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se pela madrugada, oferecia sacrifício segundo o número de seus filhos, de todos eles. Pois dizia Jó, talvez tenham pecado os meus filhos contra Deus, blasfemado contra o Senhor em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. A verdade é que o pai conhece os filhos que tem. O texto acima citado não revela de imediato a apostasia que havia caído os filhos de Jó, mas o desvio que aparentemente acontecia nos festins que se arrastavam dias e dias, por vários dias, durante muito tempo, celebrando. Provavelmente havia uma mistura de Deus pagão ali. Sim, observe bem, a palavra banquete no original, tá? Traz a ideia de idolatria, traz a ideia de orgia, de irreverência, de banquete e festa irrefreável. Não havia limites. Eles festejavam loucamente. E aí se surge a frase e a gente pensa, comamos e bebamos porque amanhã todos morreremos. Muitos são os filhos de cristãos que estão a professar um cristianismo pervertamente nominal. Observe bem, muitos com nomes de cristãos, frequentando os nossos templos, desfrutam de festas que não há apoio nenhum da parte de Deus. Quando se reúnem, fazem para amaldiçoar a Deus, ao invés de glorificar o nome do Senhor. Levantemo-nos, sim, como disse Jeremias, levantemo-nos de madrugada e intercedemos pelos nossos filhos, no silêncio da madrugada, jejuemos por eles, para não perder eles para o inimigo. Observe bem isso, como é importante. Subsídios para o tópico de número 2 nós temos aqui agora. Lidando com a morte dentro da família. Temos alguns pontos importantes aqui. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. O segundo ponto é razão ou razões para a tristeza do luto de Jó e sua esposa e a fidelidade ao Senhor no meio da dor. Enquanto Jó procurava recuperar o ânimo, ele deve ter certamente pensado, bem, perdi os bois, perdi as ovelhas, perdi camelos, perdi jumentos, perdi muitas coisas, mas pelo menos os meus filhos estão vivos. Este pensamento é interrompido bruscamente por um servo que escapa da desgraça, da catástrofe e chega correndo, apavorado e talvez dizendo, Senhor Jó, seus filhos e suas filhas. Todos se foram. Um forte vento, um tornado varreu a casa, derrubou, deu sobre o telhado e caiu, atirando-os no chão e matando todos os seus filhos. Ele avançou com muita violência e nenhum filho sobrou. Seus bens mais queridos e mais valiosos eram seus filhos. 10 filhos de uma vez só. Para concluir a tragédia, uma notícia foi-lhe trazida ao mesmo tempo de que eles estavam todos mortos, soterrados debaixo dos escombros da casa. A dor vem tão rápida que ele nem espera. A morte súbita sempre vai ser muito dolorido, será sempre um choque violento no coração de quem recebe essa notícia. Eles morreram inesperadamente, saudáveis, festejando, morreram no mesmo tempo, todos os 10. Se eles estivessem enfermos durante algum tempo,
a enfermidade já assolando o seu corpo um tempo, Jó já estaria um pouco preparado para receber uma notícia assim, mas sobreveio sem aviso prévio. Infelizmente, isso acontece em muitas famílias. O ponto 2 diz assim: razões para a tristeza do luto de Jó e sua esposa. Eu tive a tristeza de estar em um culto fúnebre, onde a mãe chorava a morte de 3 filhos que morreram em um acidente. Uma tristeza profunda tomou conta do ambiente dos que estavam presentes. Voltando à história de Jó, ele, sua família e sua esposa, nós podemos imaginar a dor que o casal sentiu, sepultando os 10 filhos ao mesmo tempo. A morte é sempre um evento triste demais. Mas Salomão diz o seguinte, em sua sabedoria, ele escreve dizendo: melhor é ir à casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens. Ora, o que dá a entender, ante a esta expressão sobre a morte, todos nós ali vamos parar para meditar sobre a vida que temos. Quão breve ela é. O luto, por mais amargo que seja, nos ensina a ter uma vida mais racional. O ponto de número 3 diz assim: a fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou, a Bíblia diz que Jó rasgou o manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra. O homem estava despedaçado, até o mais profundo do seu coração, tendo perdido tudo. Um grande pregador escocês, em um passado recente, Alexander White, diz o seguinte: as tristezas de Jó não vieram uma de cada vez, mas todas em batalhões vieram desmoronando o velho patriarca. Mas observe algo muito interessante, o final do versículo que lemos acima. Observe bem: rasgou o manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e aí adorou ao Senhor. Você consegue adorar em meio à catástrofe? Você consegue adorar em meio às perdas? Se somos adoradores circunstanciais, não vamos conseguir. Mas se somos verdadeiros adoradores, sim. Observe isso. Lembra daquele louvor? Te adorarei, não importa as circunstâncias. É pesado, mas colocar em prática não é tão fácil assim. Observe bem, adorou ao Senhor e termina o versículo dizendo: em tudo Jó não pecou contra Deus, nem atribuiu a Deus falta alguma. Como isso é importante. Vamos então para o último tópico de nossa lição, o tópico de número 3. E temos alguns subsídios para ele. O cristão ou os cristãos e o luto. Como conviver com ele? Como entender isso? Primeiro, não culpe a Deus, é o primeiro ponto. Segundo, vivendo o luto. E terceiro, mantendo a esperança no ambiente de luto. Suas palavras foram essas: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso diz tudo. Todos nascemos nus. A culpa não é de Deus. Não, ao morrer todos iremos nus também. Nada levaremos desta vida. Enquanto somos preparados para o sepultamento, nenhuma nota de 50, de 10 reais, de 100, de 2 vai no nosso bolso. Nada. Apenas uma meia no pé e uma roupa que eles escolhem para a gente ir. Não temos nada ao nascer, também nada ao partir.
tudo que possuímos neste intervalo, deixamos tudo aqui. Vem pelo doador da vida e fica aqui. Tudo que temos são empréstimos. Apenas temos ossos envoltos em nervos e peles, apenas isso, tá? E uma alma que teremos que prestar conta, somente isso, mais nada. Jó não culpou a Deus de forma alguma. É como se ele estivesse dizendo: aquele que me deu a vida, aquele que concedeu tudo o que eu tinha como um empréstimo durante o tempo que eu vivi, decidiu levar de volta. É dele. Então, por que culpar a Deus? Não vou levar nada comigo de forma alguma. Bendito seja o nome do Senhor pelo empréstimo que me deu enquanto eu tive. Bendito seja o nome do Senhor que acabou removendo aquilo que me deu. Sim, entenda bem isso. Entenda que quando você passeia por sua casa, olhe para dentro de tudo que tem lá, dentro da geladeira, para o armário, e entenda, não são seus, são empréstimos. Entenda que quando você abre a porta e entra no seu carro e fique atrás do volante, o carro não é seu, é um empréstimo. Tudo é por empréstimo, cada coisa pequena é por empréstimo. Entenda que quando você fracassa nos negócios, os negócios não são seus, você é um mordomo, tudo vem do Senhor. Vivendo o luto. As expressões ando de luto, como ele diz em seu livro, sem a luz do sol, pálido de dor, demonstram que Jó não podia ver o sol de um novo dia. De fato, ele estava muito triste. Ele não conseguia conter a sua tristeza. Ele se põe em pé na assembleia de sua aldeia, no meio do povo, chora abundantemente, mas nenhum homem tem uma palavra consoladora para ele. Ninguém se importou com a alma dele. Os amigos que chegaram depois de romper o silêncio decidiram ainda acusá-lo. A nossa lição comenta a necessidade de chorar na hora do luto. Chorar no processo do luto é muito importante. Hoje, infelizmente, muitas pessoas enlutadas e na hora que estão ali diante da pessoa que morreu, recebem uma dose tão forte de remédio que às vezes não sabe nem aonde está. Não consegue chorar e depois, quando sai o efeito do remédio e percebe que a pessoa foi-se, não está mais ali, vem consequências psicológicas terríveis na sua saúde. Precisamos chorar, lavar a alma, expectorar a alma nessas perdas. O último ponto de nossa lição: mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias no período de luto, mas é também verdade que o crente não deve se desesperar. Eu estive em um guardamento fúnebre em que as pessoas se jogavam por cima do caixão e gritavam: por que Deus fez isso? Nunca mais, nunca mais. O cristão não faz isso. O cristão não se desespera dessa forma. Ele sente, ele chora, ele lamenta, mas a esperança permanece viva, como Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 4, versículo 13. Não podemos nos desesperar como alguém que não tem esperança. Como cristão, a gente lamenta nossas perdas, sim. Sentimos profundamente a falta dos nossos entes queridos. Mas recebemos o conforto do Senhor. E Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras, sabendo que a ressurreição vai acontecer. Então, fique firme. Se alguém de sua família já foi, um dia nós iremos estar reunidos numa reunião esplêndida com o Senhor. Podemos confiadamente falar que a morte é apenas uma passagem. Sim, para estarmos vivendo eternamente com o Senhor. Eternamente. Eu concluo esta lição dizendo: sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A perda de um filho é uma sobrecarga emocional e psicológica muito grande. A dimensão da dor, da perda
de um pai ou de uma mãe é incalculável. O que um pai e uma mãe pode sentir. No processo de luto, não devemos culpar a Deus, mas manter-se firme na nossa esperança e saber que um dia Cristo voltará, ressuscitará os mortos e nos arrebatará para o céu. Basta confiar no Senhor e crer que um dia estaremos para sempre no céu. Ali não haverá morte, não haverá luto, não haverá culto fúnebre, não haverá sepultamento. Essa é a nossa esperança. Deus abençoe você e até a próxima lição.